Boa tarde a todos. Obrigada, Carol. Sou a Juliana, como ela falou. Então, como proteger seu e-commerce sem perder vendas ou como aumentar as vendas prevenindo-se da fraude. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a fraude, como a ClearSale trata, os impactos que a fraude gera no e-commerce. Antes de começar a apresentação, agradecer aí a DotStore por essa oportunidade. A ClearSale sempre busca participar de todos esses espaços, de todos esses eventos onde a gente pode compartilhar conhecimento, porque a gente acredita que a fraude ela é um ramo onde é necessário a união de alguns dos concorrentes para proteger o cidadão de bem, para proteger o bom cliente de todo mundo. Então, vamos começar. Falando um pouquinho da ClearSale, hoje 80% das vendas que acontecem no e-commerce brasileiro, 80% das transações do e-commerce passam pelos nossos sistemas. Então, nós temos, na verdade, um conhecimento do comportamento de compra do cliente de e-commerce brasileiro muito grande. Então, a nossa base compartilhada ela é muito rica e acaba nos direcionando de uma forma muito precisa. No ano passado, 50 milhões de transações nós autenticamos e a gente caminha para esse ano de 2014, a gente está em torno de, vamos entregar 70 milhões de transações autenticadas. A ClearSale está há 13 anos no mercado e ela evitou em 2013 353 milhões de fraude. Isso em dinheiro, tá? Segue aí alguns dos nossos clientes. Vocês podem perceber que a gente tem tanto clientes de e-commerce, grandes e-commerces, como segmento de aéreo, como também algumas tel. Né? Cada um desses segmentos tem um modelo estatístico específico, porque no e-commerce, na verdade, a gente tem o dado do endereço de entrega, então o CEP de risco é bem importante para uma análise, né? Para a construção do score, para uma possível análise manual. Já na parte de aérea, a gente não tem a questão do endereço, mas a gente tem as rotas de maior risco, então existem outras características que são importantes nós entendermos para fazer a análise de um pedido. E na parte de telecom, a gente trabalha com a fraude de subscrição, que é quando acontece a contratação de um serviço com os nossos dados, e muitas delas é no mundo físico, não necessariamente de forma online. Né? Então, o fraudador procura com documentos uma loja e faz contratações de serviço no nome de um bom cliente. Para começar, eu trouxe aqui uma questão da exposição de risco das regiões do Brasil, para que a gente perceba que a fraude existe, em qualquer região nós temos fraudadores, umas com maior exposição, outras menos, mas não existe como um e-commerce funcionar, trabalhar, vender sem ter uma proteção. Então, a gente tem a região norte e nordeste liderando a exposição de fraudes. Isso é CEP de risco, endereço de entrega, tá, pessoal? Então, 5% em torno da região norte e nordeste. Ela representa a região norte e nordeste, o norte 4% das transações do e-commerce, a nordeste 15%. Então, quando a gente compara com o sudeste lá, a exposição de risco é 3%, porém com uma representatividade de 61% do volume de transações do e-commerce brasileiro. Falando um pouco do fraudador, o fraudador é um criminoso inteligente. Ele tem acesso a informações reais de uma forma rápida, atualizada, e ele age sem distinção de produto, de ramo. Claro que quando ele encontra um e-commerce que tem um produto com uma maior liquidez, ele vai se dedicar e a indústria da fraude vai focar onde ele consegue ter um poder de venda maior. Né? Mas a gente tem relatos de alguns clientes que abrem o seu e-commerce e nos contam que as primeiras vendas foram fraudes. Então, ele consegue identificar de uma forma muito rápida onde os e-commerces que estão abrindo, os e-commerces que não estão tão bem protegidos
e em algum momento, se essa proteção não existir, ela não for boa, vai acontecer a fraude. Aqui nós temos uma troca de torpedos de SMS entre dois fraudadores e a gente tenta demonstrar aqui, na verdade, que o fraudador ele conversa, eles trocam informações. Então, hoje, onde eles identificam uma loja que não está protegida ou eles descobrem alguma forma de fraudar um e-commerce, eles compartilham essa informação, eles dividem essa informação de forma muito ágil e eles conseguem atacar todos juntos, né? Quando a melhor forma de se proteger da fraude é a gente passar para o mercado, para o mercado negro da fraude, a informação de que a gente é protegido, né? Por exemplo, não é porque a gente põe uma cerca elétrica na nossa casa que um bandido não vai assaltar a casa. Se o bandido quiser entrar, ele vai entrar. O que pode acontecer é que se o bandido perceber a dificuldade, pode ser que ele assalte outro, ele não foque na nossa casa. Então, como eu estava falando, a melhor forma de se proteger é passar para o mercado negro da fraude a informação de que o meu e-commerce, que o nosso e-commerce é protegido. A gente tem um exemplo aqui numa rede social de algumas agências de viagens falsas que utilizam-se de um fornecedor que talvez não seja tão bem protegido para revender. Então, é muito importante que o fraudador sabe onde ele pode explorar e tirar maior proveito e onde ele não vai conseguir ter nenhum benefício. Hoje, quando a gente pega os maiores motivos de fechamento de um e-commerce, a gente tem a falta de planejamento, então, às vezes, o empresário não entende muito bem os seus concorrentes, o que ele vai encontrar, os desafios de como ele pode ganhar uma maior visibilidade, como ele pode destacar o produto dele, a loja dele perante os outros. Então, existe uma série de etapas desse planejamento que são falhas e acaba depois condenando a manutenção do e-commerce. A falta de investimento na parte de ter um bom estoque, divulgação, marketing, contratar uma boa plataforma. E a fraude está entre um dos principais motivos de fechamento de e-commerce. Principalmente quando a gente fala daquele cliente menor, porque dependendo da fraude que ele toma, ele não tem fôlego para se reerguer. A gente percebe alguns e-commerces que entram, que lançam suas lojas e eles vendem muito no início. E depois de um tempo aquela loja fecha do nada. Porque na verdade não eram vendas saudáveis, eram fraudes. Então a fraude está um dos motivos aí que mais fecha as lojas virtuais. Hoje a gente tem mais de 60% dos e-commerces que abrem, eles fecham com menos de um ano. Então, é bem importante entender esses motivos e se proteger para que não aconteça o mesmo. Então, como funciona a fraude? Então, a gente viu um pouco até aqui de como que o fraudador é um criminoso inteligente, que ele se comunica. A gente percebeu que a fraude é um dos principais motivos de fechamento de uma loja. Mas como essa fraude acontece? O fraudador efetua a compra com cartão de crédito de terceiros. Então, o que acontece? Como é que ele consegue os dados do meu cartão de crédito? Então, a gente tem sites de compra que não são tão bem protegidos e acabam muitas vezes, um hacker consegue buscar informações dos clientes de determinada loja. A gente tem clientes, usuários finais, que executam algum programa que é possível a captura dessas informações. A gente já teve um caso de um garçom que toda vez que recebia ou ia fazer o pagamento com o cartão de crédito, ele tirava uma foto, ele pegava as informações daquele cartão de crédito. Então, existem N formas de vazar informações e bases para que elas sejam revendidas e os criminosos usem para atacar. Então, a fraude começa quando um fraudador consegue os dados do cartão de crédito de um bom cliente e usa isso para fazer uma compra numa loja virtual.
Como não precisa de senha, ele tendo os dados do cartão de crédito, com os 3 dígitos verificador do cartão, ele consegue efetuar a compra e, havendo saldo nesse cartão de crédito, o banco faz a liberação. O produto é entregue no endereço do fraudador e quando chega a conta do cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, o verdadeiro dono do cartão identifica que existe uma cobrança que não foi feita por ele. Então, o dono do cartão, ele não reconhece aquela compra. Geralmente, quando chega a fatura, ele já identifica, mas às vezes pode demorar uma cobrança, 2 cobranças, para o verdadeiro dono do cartão identificar e ligar ao banco e pedir o estorno disso. Quem fica com esse prejuízo no e-commerce? Quem fica com o prejuízo quando acontece um não reconhecimento de compra online? O lojista. Então, se eu tenho um e-commerce, se usaram os dados do meu cartão de crédito e fizeram uma compra, quando eu ligar para o banco vai estornar e esse valor o banco vai repassar o prejuízo para o lojista. Isso que a gente chama do estorno e isso que a gente chama de chargeback. É o não reconhecimento da compra, só que daí a gente já entregou a mercadoria e a gente já tomou a fraude, a gente acaba realmente ficando com todo o prejuízo. Onde entra a ClearSale nisso tudo? A ClearSale faz a validação se quem está comprando no e-commerce de vocês é realmente o verdadeiro dono daquele cartão de crédito. Então, o fraudador sempre vai procurar o acesso mais frágil e desprotegido. Aí, então, o exemplo de 2 portas, uma com maior proteção, outra com uma mais frágil. Então, entender todas as soluções de mercado de antifraude, entender as características positivas de cada um e tentar compreender o que é mais aderente ao nosso negócio é fundamental para a saúde de qualquer e-commerce. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai detalhar um exemplo de um pedido que chegou na ClearSale. O fraudador, ele começou a colocar caracteres especiais no endereço para entregar a mercadoria. Quando a gente percebeu que ele estava colocando caracteres especiais, a gente travou o envio, a gente bloqueou, inclusive a plataforma bloqueou que fosse possível digitar endereços com caracteres especiais. O fraudador foi lá e começou a colocar várias letras repetidas. Então, o fraudador, ele migra, ele se adapta. Ele vai se adaptando conforme a gente vai fechando as portinhas, ele vai buscando outras formas de fraudar. Então, ele começou a repetir. A gente teve casos onde ele botava o número da fachada da casa no meio da rua, no meio do nome da rua. Então, depois que a gente identificou várias letras repetidas, a gente bloqueou e ele começou a colocar posta restante. O que é posta restante, pessoal? Posta restante é quando o fraudador ele coloca um endereço e entrega-se na agência dos Correios mais próxima daquele endereço. Então, o fraudador ele pode usar qualquer endereço de vizinho dele do mesmo bairro, que quando ele põe posta restante, ele vai ter que se deslocar até a agência dos Correios mais próxima do endereço dele e retirar a mercadoria. Então, isso é uma prova de que quando a gente fechou o caractere especial, ele começou a repetir, e quando a gente pensou que a gente tinha fechado todos os caminhos, ele foi lá e começou a colocar posta restante para que ele fosse buscar na agência de correio mais próxima do endereço que ele informou no pedido. Postar restante, então, é isso. Aqui tem alguns padrões de fraude com a maior probabilidade de risco. Toda vez que a gente recebe um pedido na ClearSale que tem um domínio gratuito, as chances de ser ele é 50% mais arriscado. Quando existe num e-mail o ano de nascimento, é 400% mais arriscado. Porque a gente percebe que o fraudador, a gente está falando a fraude, como eu já falei, é uma indústria. Então, o fraudador, quando ele vai atacar, ele cria padrões. Então, ele tem o dado, a data de nascimento, ele pega o primeiro nome, o último e adiciona ali o ano de nascimento daquela pessoa e cria um padrão num e-mail gratuito, né? Então, a data de nascimento torna um pedido 400% mais arriscado, mais propenso para ser uma fraude. Quando se tem o ano atual no e-mail, é 550% mais arriscado, porque, na verdade, ninguém vai ficar trocando de e-mail todo ano. Então, existe uma probabilidade maior.
Quando tem nome e sobrenome, é 24% mais seguro, porque aumentam as chances de ser realmente desse cliente aquele e-mail. Aqui nós temos um exemplo de 2 pedidos. Então, tem a data do cadastro, o nome, o CPF, o e-mail e a cidade. Esses pedidos, quando analisado individualmente, eles não nos aparenta ser uma boa venda, aparenta ser um bom cliente comprando no e-commerce. Porém, quando a gente analisa em lotes, eu percebo que existe um padrão aí sendo seguido. É o primeiro nome com o último nome e o início do CPF desses clientes. O que a gente está querendo dizer aqui? Que não basta tu ter um bom score em virtude de uma boa base. Que não basta tu ter uma análise manual. Além de tu da gente ter que buscar um fornecedor que tenha uma boa base para dar um bom score. Além de nós termos um especialista de antifraude que tenha uma boa equipe de análise manual com uma boa disponibilidade, a ClearSale também se preocupa em fazer análise em lotes, onde ela identifica possíveis ataques. E esse tipo de pedido, na análise individual, seria aprovado. Porém, como existe também uma análise ostensiva referente a tudo isso, a gente consegue identificar e ter a certeza de que todas essas vendas que individualmente seriam boas vendas são fraudes. Aqui a gente está mostrando um pouco de como funciona o nosso score. Então, quando um pedido chega na ClearSale, ele passa por um algoritmo de inteligência artificial que analisa, criado com base em inteligência estatística, que analisa os riscos daquele e-mail, como a gente viu agora, os exemplos dos domínios, que analisa quantas compras, quantos CPFs mandaram entregar no endereço X, que analisa a geolocalização. Então, uma série de dados é cruzado e isso gera uma nota, que é o score. E esse score é a probabilidade de risco. Então, se eu tenho um pedido que tem 20% de chance de ser fraude, ele vai ser aprovado automaticamente. Porém, se eu tenho um pedido que tem 90% de score, as chances de ser fraude são bem maiores e eu devo submeter para uma análise manual. Então, vamos entender que todos esses carrinhos verdes são bons clientes comprando no meu e-commerce. E todos os carrinhos vermelhos são os fraudadores. Quando passa pela nossa ferramenta, o que a ferramenta faz é separar. Ela coloca os pedidos com maior propensão para uma análise manual e ela aprova os que têm menor propensão. Daí vocês vão me dizer, pô, Juliana, mas ali nos menos propensos, a gente tem ali uns 2 pedidos, alguns, que seriam aprovados e gerariam um chargeback, que gerariam um estorno. Nós acreditamos que ter um chargeback controlado é a melhor alternativa. Por quê? Vamos supor que a gente queira assumir fraude zero. Na fraude zero, eu vou ter que submeter muito para análise manual. Quando eu submeto muito para análise manual, encarece muito, eu vou ter um custo muito elevado para isso. Segundo, o operador pode errar. Eu tenho aí o fator erro humano que pode acontecer. Então, eu não consigo garantir fraude zero pelo simples fato de submeter para análise manual. E terceiro, eu vou demorar muito para aprovar os pedidos. E isso faz com que daqui a pouco, se eu não for rápida naquela confirmação de venda, que possa alguns clientes, sim, declinarem daquela compra no meu e-commerce. Então, a gente acredita que existe ali um índice de chargeback que seja realmente saudável para o e-commerce, para que eu tenha um equilíbrio de maior aprovação com um bom tempo de resposta para o cliente final. Na ClearSale, nós temos uma premissa de, nos produtos de gestão, não reprovar nenhum cliente automaticamente. E isso faz com que nós tenhamos os melhores indicadores de aprovação e os menores indicadores de chargeback. O que faz total diferença, porque a gente sabe como no e-commerce é importante a experiência de compra do cliente no nosso site. Então, se eu, Juliana, sou um bom cliente, vou entrar no site X para fazer uma compra,
e eu não tenho a minha venda aprovada, a gente sabe o quanto isso é desgastante e o quanto custa, esse cara não vai voltar a comprar no nosso e-commerce. Então, a premissa de não reprovar automaticamente, ela é algo que eleva o indicador de aprovação, que garante que o bom cliente do e-commerce de vocês seja aprovado e cria essa recorrência. Então, a gente não consegue enxergar um caminho de crescimento saudável se não tiver muito cuidado na reprovação de bons clientes. Não pode acontecer reprovação dos bons clientes. O modelo estatístico da ClearSale ele tem 80 variáveis e 300 coeficientes que são analisados para gerar essa nota de score. Então, aqui é um exemplo. Quando, então, passa um pedido com alto risco, tipo 87, 98, dependendo da linha de corte, cai para uma análise manual, e dependendo da probabilidade, 21, 32, 5% de risco, é automaticamente aprovado. Então, como está o nosso contexto hoje? Como que nós trabalhamos, então, com a fraude? A gente tem, então, a base compartilhada, em virtude de 80% do e-commerce brasileiro passar pelos nossos sistemas. De 10 clientes que compram no e-commerce, 8,5 eu conheço o comportamento dele na minha base. Isso faz com que eu tenha a informação necessária para realmente ter a melhor nota de score do mercado, né? Nós temos análise de pedidos em grupo, que é aquela parte de ostensiva, onde eu mostrei aquele padrão onde se utilizava o primeiro nome, o último nome e o início do CPF. Então, nós temos essa preocupação de analisar lotes de pedidos também. Nós temos uma equipe especializada, hoje a ClearSale tem em torno de 700 funcionários, em torno de 550 são operadores de risco. A nossa operação, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se um cliente de vocês comprou no e-commerce de vocês na sexta-feira de noite, não vai ser aprovado pela ClearSale só na segunda-feira. Existe equipe trabalhando. ClearSale não para, é 24 horas, 7 dias por semana, como eu já falei. Nós temos acesso a todos os birôs para auxiliar e enriquecer essa análise aí do operador de risco. É importante a gente sempre entender que a fraude ela é uma análise de um contexto. Eu identifico o fraudador onde eu percebo uma mudança de comportamento de um determinado CPF. Então, a Juliana, ela compra uma vez por mês no e-commerce. Do nada, a Juliana começou a comprou no Magazine Luiza, no Ponto Frio, comprou em vários e-commerces, sendo que ela era uma cliente que comprava uma vez por mês, e do nada o cartão de crédito dela está comprando em vários e-commerces. Então, é fundamental escolher e optar por um fornecedor que consiga perceber essa mudança de comportamento, porque é na mudança de comportamento que eu identifico uma possível atitude de um fraudador. Nós utilizamos na ClearSale uma tecnologia chamada fingerprint. O que é o fingerprint? O fingerprint ele consegue identificar o navegador, o processador, a geolocalização, fonte, uma série de informações do equipamento que está fazendo a compra. O fingerprint, ele pega todas essas informações e cria um código, que é o Device ID. E esse código, ele identifica, é muito difícil ter repetido esse Device ID, então a gente pode dizer que esse código identifica a máquina daquele bom cliente ou do fraudador. Então a gente usa essa tecnologia tanto para positivar, como para identificar quem é o fraudador, né? Então, a gente tem aqui o dispositivo, a gente percebe que um computador que já teve uma fraude confirmada, ele tem 34% de mais chance de ser uma nova fraude. Daí você diz, pô, mas por que não 100%? Porque o fraudador pode usar uma lan house. Então, ele pode usar uma lan house, vai um bom cliente lá comprar na lan house, então não tem como botar 100%. Então, existe sim uma probabilidade, um peso a mais quando identificado pelo fingerprint que aquilo foi um dispositivo, foi uma máquina utilizada pelo fraudador. E a nossa aprovação automática, ela se torna 19% mais segura, considerando a utilização dessa tecnologia. E até para vocês terem uma ideia, o fraudador,
como ele é a gente diz que ele é um criminoso inteligente, porque ele domina, assim, muito da parte de TI. A gente percebe que o fraudador, às vezes, ele tenta bloquear as informações capturadas. Então, aquele computador que a gente tem mais acesso, que a gente consegue visualizar, as chances de ser de um bom cliente, de um cidadão de bem, é muito maior do que do fraudador. Né? Se a pessoa está bloqueando tanto as suas informações, aumenta o risco de realmente não ser uma boa compra. O fingerprint, para gerar o device ID, para gerar esse código de identificação, ele precisa de 6 segundos. Então, esse processo de compra, ele tem que levar 6 segundos para gerar o código e identificar aquela máquina. Nós temos a gente tem alguns tipos de fraude. A gente tem a fraude efetiva, que é desse criminoso, que rouba os dados, consegue esses dados e faz as compras, e faz a compra num determinado e-commerce ou em vários e-commerces. A gente tem a fraude amigável, que é quando um marido, uma esposa utiliza o cartão de crédito do marido e depois diz que não fez aquela compra, então acaba tendo o estorno, mas a gente chama de fraude amigável, porque não é um criminoso, mas sim a esposa, o marido, enfim, o filho. E nós temos a autofraude. A autofraude é quando realmente a pessoa de má fé, ela fez a compra e depois ela diz que não reconhece para não fazer o pagamento via cartão de crédito. É claro que tem que ter um cuidado nessa classificação, porque dentro do autofraude pode ter alguns motivos de desacordo comercial. Eu comprei na loja X, não gostei do produto, ou veio com algum defeito, então eu não vou pagar, eu vou pedir o estorno. Então tem que ter um pouco de cuidado nessa classificação, mas também é um dos motivos de fraude. Aqui a gente fala um pouco, existem alguns fornecedores que acreditam que índice de aprovação, que não tem como tu ser bom no índice de aprovação e ter um chargeback controlado. A ClearSale acredita sim que no melhor equilíbrio de 3 pilares, que é ter uma boa aprovação. Hoje a média que se a gente colocar todos os clientes da ClearSale e considerar a média de aprovação, nós temos uma média de 97%, então nós reprovamos uma média de 3% apenas das vendas, então é realmente o risco de serem os fraudadores, esses 3%. A gente tem um índice de chargeback de 0,3%, então a gente trabalha essa é a média total dos nossos clientes que a gente entrega, e a gente procura também equilibrar um tempo de resposta eficiente para que não tenha cancelamentos em virtude da demora. E o fato da nossa operação não parar, funcionar 24 horas, 7 dias por semana, faz com que nós sejamos um fornecedor que entregue esses 3 pilares de forma mais eficiente para o cliente final. A busca do equilíbrio desses 3 pilares garante mínima fraude, máxima aprovação de venda, com rápida resposta para o cliente final. Nós não acreditamos que usar informações internas para análise da fraude garanta a proteção de qualquer e-commerce. A gente tem alguns segmentos que vende livros, farmácia, que não tem uma alta exposição ao risco. E esse cliente nos procura e contrata a ClearSale porque ele tem o problema do esquentar o cartão. O que é esquentar o cartão? Quando o fraudador consegue o dado do cartão de crédito da Juliana, ele entra em alguns e-commerces só para identificar se aquele cartão de crédito pode ser utilizado ou não. Então, ele não está preocupado em receber o livro, em receber o remédio. Ele está preocupado em identificar se aquele cartão de crédito pode ser utilizado para fraudes mais estruturadas, com volume maior que interessam melhor a ele. Então, mesmo aquele cliente que não tem um produto com maior liquidez, ele precisa ser protegido, porque senão ele vai começar a ter... A gente tem empresas de baixo risco que tem 30 tentativas de fraude por dia, que é essa técnica do esquentar o cartão. Isso vai gerar o desgaste com o bom cliente, que é o dono do cartão, podendo gerar, inclusive, processos para esse e-commerce. Então, não tem como sobreviver com venda online sem ter um especialista, sem ter uma solução que proteja, tá? Para vocês terem uma ideia, agora a gente vai entrar a gente está se aproximando do Natal, e quando tu tem um especialista, a gente pode sim, no final do ano,
ser um pouco mais flexível nas análises, porque a gente sabe que os clientes irão comprar mais. E a quantidade de fraudadores é a mesma. Não existe como ter essa sabedoria, ter esse entendimento, quem não faz só isso. Então, existem técnicas, existem controles que quando tu contrata um fornecedor de antifraude, tu vai poder explorar e que se tu for te basear em informações internas, com certeza tu não vai ter o mesmo resultado. Então, isso é a parte onde eu queria passar um pouco mais para vocês da fraude, do quanto ela é arriscada, que a gente precisa estar protegido, que o fraudador não dá para subestimar o fraudador. O fraudador ele não pensa de uma forma aleatória, ele tem um padrão, ele cria-se um padrão. Então, a partir do momento que a ClearSale ela não reprova nenhum pedido automaticamente, isso faz com que eu seja mais rápida na identificação da fraude. Porque se eu colocar todas as minhas decisões, boa parte delas, para cima de uma decisão automática, se eu não botar uma boa parte disso para uma análise manual, eu acabo não. Eu preciso aguardar o chargeback chegar para poder reagir a isso. E a gente não tem esse tempo. 1 mês, 20 dias é muito tempo e podem outras vendas acontecerem e serem fraudes. Então, o fato da ClearSale ter uma equipe que faz uma análise manual, a gente não reprovar automaticamente, faz com que, além da nossa base ser a mais completa, a mais rica, porque nós temos o maior market share, faz com que a nossa base seja atualizada constantemente, diariamente, porque não é só o input gerado pelo e-commerce de vocês que atualiza na minha base, mas todos os nossos clientes vão fazer com que essa base seja constantemente atualizada. Só para dar mais um exemplo para vocês, vamos supor que eu, Juliana, me mudei e fui morar no endereço que é de um fraudador. E eu comprei num e-commerce X. Esse pedido, por ser de um CEP de risco, vai ter uma probabilidade lá alta de ser fraude e na ClearSale vai cair para uma análise manual. Quando o operador de risco for me contatar, ele vai buscar alguma compra que eu fiz no passado num e-commerce que não gerou chargeback. Então, as chances do operador de risco conseguir falar com a Juliana, o fraudador se passa pelo verdadeiro dono do cartão. Então, ele pode até ter acesso a algumas informações e confirmar tudo que o operador está questionando. Então, a gente pega naquele histórico informações do passado de compra da Juliana, onde não gerou chargeback e faz contato por esses telefones. Então, as chances da ClearSale conseguir falar com o verdadeiro dono do cartão, identificar que realmente foi ele que fez ou não aquela compra, são maiores em virtude desse domínio do comportamento de compra. Lembrando, de cada 10 clientes que compram no e-commerce, 8,5 eu conheço na minha base. Para concluir, nós temos dentro da ClearSale várias soluções, desde soluções de pacote de 50, 100, 200 reais, como soluções de gestão, onde a gente decide se aprova ou reprova os pedidos de vocês. Nas nossas soluções de gestão, a gente encaminha relatórios mensais com indicadores de aprovação, indicadores de chargeback, tudo que a gente cancelou, por que a gente cancelou. Então, existe toda uma responsabilidade com esses indicadores. Todo cliente dos nossos produtos de gestão tem um consultor de relacionamento que fica acompanhando esses indicadores, identificando, aqui eu posso submeter menos para análise manual, posso ser mais agressiva na aprovação automática, esse cliente não, esse segmento está sendo atacado, vamos reduzir aqui. Nós temos hoje uma equipe de 30 estatísticos que ficam apenas acompanhando e mudando essas regras para que o fraudador nunca identifique. Então, a gente tem desde o produto de gestão, como o produto Start, que é um produto para aquele e-commerce que não tem ainda uma volumetria, que tem uma volumetria até 500 pedidos, até 600 pedidos, e tem condições de fazer essa análise interna. Então, o Start é uma solução que fornece um score, então ele vai passar informação para vocês, a gente consegue utilizar da base de grandes players e ter essa informação do score.
onde vai dizer se é um pedido crítico, alto, médio ou baixo. E a tomada de decisão é do lojista. Ele pode aprovar ou reprovar. Se o direcionamento da ClearSale não for suficiente, ele pode submeter para a decisão garantida e a equipe da ClearSale faz a análise e garante qualquer eventual chargeback ou estorno que aconteça. O Start hoje é o nosso produto que ele tem 3 pacotes aí de 50, 100 a 200 reais. Então, realmente é para esse e-commerce que tem 200, até 200, 300 pedidos. É aquele e-commerce que está iniciando ou ainda não está com um alto volume de transações por mês. A gente fica à disposição de vocês para falar da fraude, do quanto ela é importante, sempre lembrando que no Brasil hoje a gente tem uma média de conversão de 2%. Então, o que acontece? A gente investe em mídia, a gente tem um custo enorme para trazer um cliente bom ao nosso site e quando ele vai comprar, eu reprovo o bom cliente porque eu acho que pode ser uma fraude. Então, a escolha do fornecedor de antifraude não pode ser uma escolha superficial. A gente tem que estar aberto a entender o fornecedor que vai garantir a saúde para o nosso negócio e o crescimento. A gente não ter os melhores fornecedores, eu não estou dizendo que a gente tem que pagar caro por isso, a gente está aí até sugerindo, eu só trouxe até a condição do Start, para que as pessoas percebam que nós temos produtos com um valor que se enquadra no orçamento de qualquer porte de e-commerce, mas a escolha de um bom fornecedor de antifraude é fundamental para o sucesso do e-commerce. Então, aqui estão os meus contatos, a ClearSale fica à disposição de vocês e eu estou aberta para perguntas. Pessoal, eu estou só... Abriu, né, Carol? Eu só estou pegando aqui as informações das perguntas que chegaram. Deixa eu só ter acesso às perguntas, eu já volto com as respostas. Só um momentinho, por favor. Deu? Então tá, pessoal, respondendo aqui a primeira pergunta, algumas perguntas que veio pelo Renato. Em que os caracteres ajudam o fraudador no endereço de entrega? Na verdade, não é que ajuda o fraudador. Dependendo do score, antes de identificado isso, pode ser que tenha passado porque a Avenida Santos Dumont, que foi a do endereço que a gente deu como exemplo, deixou de ser Avenida Santos Dumont porque tinha aqueles caracteres ou as letras repetidas, né? Com certeza, quando acontece isso, vai cair para uma análise manual e vai ser identificado. Então, e depois de identificado, a gente consegue corrigir para que, quando se repetir, a gente tem uma tecnologia também que traduz letras, tipo, Juscelino Kubitschek, tem várias pessoas que escrevem de uma forma, então tem tecnologias que fazem meio que uma centralização, uma unificação para facilitar essa identificação, mas eram fragilidades que podiam passar num score e aprovar uma fraude, né? Aprovar uma venda de um fraudador.
mas não que colocar tenha garantia de que vai ser aprovado automaticamente. Na ClearSale não vai ser. Pode ser que daqui a pouco, em algum store não tão completo ou eficiente, pode ser que dê certo. Mas, a princípio, eu acho que na ClearSale esse tipo de estratégia não vai passar. A outra pergunta do Renato é: existe uma porcentagem de chargeback aceitável para um funcionamento saudável? A gente pega, Renato, no mercado, geralmente os especialistas trabalham com um índice médio de chargeback de 0,7, a gente chama de SLA. Então, se a gente pegar os contratos de especialistas dos produtos de gestão, geralmente os contratos falam que até 0,7% de chargeback fica de responsabilidade do lojista, e acima desse percentual, tipo na ClearSale tem uma política de multa que a gente faz, que a gente dá em conta para o cliente. Então eu posso dizer que o mercado de antifraude, os especialistas trabalham com, mesmo sendo especialistas, eles aceitam o cliente final tomar até 0,7 de chargeback, porém a ClearSale entrega para seus clientes 0,3. O nosso contrato também trabalha com 0,7 e por questões isonômicas ele é um padrão de 0,7, independente do segmento, mas a média que a gente entrega para todos os nossos clientes está em torno de 0,3. Tá? A outra pergunta é: se houver aprovação da ClearSale e o cliente efetuar um chargeback, tipo a fraude, a autofraude, o e-commerce é ressarcido ou existe uma quantidade de fraudes que pode passar pela análise da ClearSale? Se a ClearSale é o fornecedor de antifraude do e-commerce de vocês e aconteceu uma autofraude, nós vamos responder por esse indicador. Tá? Eu tenho que... O cara pode nos pegar uma vez, mas a segunda ele não vai pegar, a gente vai ter esse histórico de que ele tem esse costume, né, de comprar e depois pedir o estorno. Então, entra, sim, no nosso índice, tá? Fica sobre a nossa responsabilidade. Respondendo uma pergunta do Carlos, deixa eu só ler a pergunta aqui um momento, por favor. Começa onde? Tá. Tá, respondendo a pergunta do Carlos, ele tem um e-commerce com um ticket médio baixo e hoje ele está trabalhando com um intermediador, tá? Perguntando se é viável trabalhar com um especialista como a ClearSale, tá? Carlos, sempre é viável trabalhar com um especialista, tá? Eu sei que tu tem um ticket médio baixo, tem que ver como é que entra essa situação aí eu não sei a tua margem, às vezes tu pode ter um ticket médio de 20, mas pode ter uma margem alta. Tu tem que entender como está o teu indicador de reprovação. Se tu sentir, porque geralmente os intermediadores, eles têm a questão do redirecionamento da página e faz com que muitos clientes não evoluam na compra, então tu não vai conseguir visualizar isso. As pessoas que abandonam a página, o pedido ali na hora de comprar, em virtude que tem que fazer todo aquele cadastro da preguiça, às vezes. E quando tu trabalha com um especialista, é transparente, né? E o fato de tu ter um especialista não quer dizer que tu tem que cancelar com o intermediador. Porque tem clientes que se sentem mais seguros comprando com os intermediadores que a gente tem no mercado, no caso, que é o teu fornecedor atual, né? Mas tu ter uma outra forma de compra através de um especialista, eu acho que é um equilíbrio, é como tu pode, na verdade, testar. Tá? E até te fazendo uma sugestão, nós temos dentro do Start, e até tu consultar, tu ter um score da ClearSale e tu decidir se aprova ou não, eu acho que tu vai poder medir se é importante, se não é, tu vai conseguir ter uma opinião se aquilo faz sentido para o teu e-commerce. Eu acho que é muito difícil crescer no e-commerce reprovando bons clientes, tá? A gente já falou da taxa de conversão que é super baixa, o que a gente investe é muito caro para trazer o cara para a nossa loja. Se a gente reprová-lo, eu acho que retarda um pouco esse crescimento. Só para aproveitar pela tua pergunta, nós temos o cliente .store, ele tem um teste, tá? Então, tu entrando no site da .store, tem ali a parte de parceiros, onde tu tem até uma condição especial para degustar a parte do Start.
Então, quem sabe seja uma forma para que tu construa melhor a tua opinião e tu tenha certeza do que é melhor para o teu negócio. Se eu fosse abrir um e-commerce, eu teria, sim, uma alternativa de utilizar um especialista, tá? E sobre a questão do ticket médio, se for possível tu criar alguns kits que eleve o teu ticket médio, eu acho que talvez fosse um caminho também. Porque eu acho que tu fica bem justo para conseguir contratar fornecedores ou ter algumas outras ações. Então, tem os produtos com ticket médio baixo, mas cria alguns kits que no volume eleve esse teu ticket médio. Que daí eu acho que tu vai ter mais margem para buscar algumas alternativas que vão ser boas para o teu e-commerce. Só um pouquinho aqui, pessoal, mais uma pergunta, deixa eu só ler a pergunta. Tá. A pergunta do Rodrigo, para que eu possa utilizar o fingerprint e para receber o device ID, preciso que o cliente tenha dado o seu aceite em algum momento, posso estar infringindo algum direito do cliente? Nossa, Rodrigo, é uma pergunta difícil, mas eu te garanto que não tem esse risco. O fingerprint é uma tecnologia utilizada por várias empresas de antifraude, tá? Porque é só um número, então é um número, é um código que vem, então eu te garanto que não tem como, não precisa ter essa aprovação, nós vamos conseguir essa informação, porque o fingerprint vai estar instalado, principalmente nos nossos produtos de gestão, então durante o processo de compra, a gente vai, se ele durar 6 segundos, nós vamos receber essa informação, não tem como ter nenhum prejuízo, não vai ter que ter aprovação, e porque é uma técnica bem utilizada, e nós temos até outras tecnologias que identificam até o comportamento de compra, como o cliente está fazendo essa compra, tá? Então, é super legal o fingerprint, ele é utilizado por várias empresas de tecnologia. Uma pergunta do Fábio França. Só um pouquinho, pessoal. Tá, legal. O Fábio está perguntando que ele é cliente, somos clientes de vocês, ele é cliente já da ClearSale, bacana, e ele utiliza a nossa tecnologia, a aplicação. Ele tem dúvida de como é o nosso contato com o cliente. Fábio, só para deixar o pessoal, a aplicação é tipo a informação do nosso score, é na verdade a ferramenta utilizada pelos nossos analistas, pelos nossos operadores, tá? Esse contato, ele é bem delicado, né? A gente tem todo um cuidado nessa interação. Os nossos operadores de risco, eles são treinados, então eles têm até técnicas de entender como o fraudador está falando, e até, se quiser, a gente pode, como tu tem uma solução conosco, tu deve ter contato aí do teu consultor de relacionamento, senão tu pode ligar lá para a Clear para falar comigo ou qualquer um da equipe comercial. A gente pode te demonstrar algumas das ligações. A gente sempre se apresenta em nome do nosso cliente, então seria o nome do teu e-commerce, da tua loja. A gente procura ser super cuidadoso, a gente não pode dizer no final que é reprovado. A gente fala que vai baixar, que a gente está imputando informação. Existe sim todo um cuidado, porque a gente está lidando, a gente está protegendo o negócio de vocês de bandidos, mas a gente está interagindo com muitos bons clientes nesse contexto. Então, tem todo um cuidado, sim, da ClearSale nessa ligação, e a gente não informa no final que está reprovando porque é fraude. A gente é sutil, diz que está colocando imputando as informações no sistema, que é para ele acompanhar o pedido. Então, existe toda uma forma aí dessa ligação que a gente pode até depois estar compartilhando contigo, te levando alguns exemplos de ligações para que tu te sinta seguro em daqui a pouco migrar para um produto de gestão. Tá. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tá chegando algumas perguntas só para eu me achar. Tá. Uma pergunta do Carlos. Carlos Renato. Ele está perguntando se ele gostaria de saber se é normal ter só fraudes.
Carlos, eu relatei aqui para vocês que a gente faz alguns eventos lá na ClearSale, onde a gente leva alguns consultores de e-commerce, que fala de toda a cadeia do e-commerce. E quando vai os empresários lá, eles relatam, não, abri a minha loja, as primeiras vendas foram fraudadores, então é incrível, o fraudador, ele identifica, ele consegue agir de uma forma muito rápida. Isso pode acontecer, vai ter que ter, na verdade, aí um investimento em marketing para que tu consiga atrair os bons clientes. Porque uma coisa eu te falo, se tu não tiver marketing, o fraudador vai te encontrar. É infernal, mas o fraudador vai encontrar. Agora, o bom cliente vai ser necessário aí um investimento maior de divulgação para que tu consiga atrair esses bons clientes, que é o que vai levar ao crescimento do teu negócio. Tá. Mais uma pergunta do Carlos aqui. No Start, todos os pedidos com nível crítico sempre são reprovados quando solicitado analistas da ClearSale. Não. O crítico, não necessariamente. A gente só... Quando a gente... na verdade, o score de crítico, ele não é uma análise manual, né? O Start, eu dou a informação do score. Se é um pedido de alto risco, de baixo risco, de médio ou crítico. Não existe análise manual quando eu dou essa informação no produto Start. Agora, se eu dou a informação de que é alto risco ou médio, independente, e vocês estão inseguros e querem uma análise mais aprofundada da ClearSale, dentro da ferramenta Start, existe a possibilidade de submeter para uma decisão garantida. E daí sim existe o contato do nosso operador. E daí ele faz a ligação com base em todo o histórico de compra que nós temos, utilizando todas as informações dos grandes players que a ClearSale atende, e ele aprova ou reprova. Se nós aprovarmos e for reprovado, e se nós aprovarmos e gerar o estorno, gerar o chargeback, nós vamos se responsabilizar por esse pedido. Mas só na informação de crítico não existe análise manual. Só um pouquinho, pessoal. Só ler a pergunta aqui do Breno, só um momento. Breno, o Breno está perguntando, ele trabalha numa agência, ele quer saber mais informações da ClearSale, só que ele acha difícil de organizar todas essas informações, concordo, Breno, é muita coisa, e o antifraude é só um detalhezinho, né? Normalmente a empresa, ele pergunta se é a empresa, a agência que desenvolve, que toma a frente ou é o cliente. Breno, na verdade não tem como vocês não se envolverem, né? Vocês acabam sendo o tutor, o que orienta, um consultor daquele cliente, porque quando ele procura ClearSale, a gente sempre passa, a gente não tem pretensão nenhuma na ClearSale de pressionar nenhuma venda que não faça sentido para o cliente final. Mas a gente tem sim o desejo e a gente acredita que a gente é a melhor solução para aquele lojista. Então, realmente é complicado para ele buscar suporte em fornecedores e tu acaba sendo o equilíbrio desse cliente. Sobre essa questão da confusão das informações, porque a gente tem vários produtos no nosso portfólio, né? Fica abaixo de mim, na minha gerência, a área de parcerias. Eu peço que tu retome esse contato e peça para falar diretamente comigo lá na ClearSale. Eu não tenho dúvida que a gente conversando, eu consigo te mapear de uma forma mais clara e objetiva os produtos e as soluções da ClearSale, te dizendo que a decisão, geralmente, ela é do cliente final, mas tu é o grande influenciador dessa decisão e acaba naturalmente sendo responsável por essa decisão do cliente final. Mas geralmente a gente interage com o cliente final, com a plataforma, com o gateway, então é um trabalho a quatro mãos, assim, todo mundo conversando junto. Eu peço que tu retome o contato, a gente tenta construir junto, e assim como eu posso passar para ti as informações, eu também posso passar para o cliente final. Mas onde eu entender o perfil do teu cliente, eu consigo com clareza te sugerir a melhor solução da ClearSale, para que também não fique essa... Tipo, não tem porquê o cliente final entender tudo. Mas eu tenho interesse sim que tu tenha uma compreensão para que tu sinta firmeza também de que nós somos o melhor fornecedor para a solução de antifraude. Tá bom. O Ivo
fez uma pergunta, em caso de aprovação automática, qual o tempo médio? E a aprovação automática é milissegundos, é automático, tá? E quando a gente fala em aprovação automática, a chance, como a gente tem uma score, a base muito rica, né? A chance, se é um bom cliente, a chance de ser aprovado automaticamente ela é bem grande, tá? Então, é milissegundos a aprovação automática e é com ClearSale que tu vai ter a maior velocidade em virtude de a gente ter uma informação mais rica. Mais uma pergunta, segura só um pouquinho. Uma pergunta do Nelson, deixa eu ver se... Como posso linkar seu sistema com o da PagSeguro? Nelson, na verdade, a PagSeguro, ela é uma forma de pagamento. Ou tu vai utilizar um especialista, o cliente quando vai entrar no teu site, ou ele vai ir via PagSeguro, ou ele vai ir direto no compra e vai ser automático. Se vocês têm ClearSale, o cliente nem sabe que vocês têm ClearSale. Ele vai comprar e é transparente. Ele vai ali no carrinho de compras, ele não vai precisar ser direcionado para PagSeguro ou para outro fornecedor. Na ClearSale não, ele nem sabe que existe ClearSale. Então é totalmente, não há necessidade desse link, né? Quando até eu dei o outro exemplo, é porque às vezes o cliente fica inseguro, eu tenho que cancelar esse e colocar o outro. O que a gente quis dizer é que pode ter uma outra alternativa de ter apenas o especialista. No caso da ClearSale é totalmente transparente, mas não tem como linkar, tá? Até a PagSeguro acaba concorrendo um pedacinho aí com a ClearSale, acaba não sendo um concorrente direto, porque em virtude do que eles reprovam, em virtude da forma como eles tratam uma fraude, né? Mas não tem como fazer esse link com o ClearSale, tá? Tá. Deixa eu só ler mais algumas perguntas, pessoal, um momento, por favor. Tá, pergunta do Everton. Ao confirmar algumas informações por telefone, quando e quando será considerado fraude? Quais perguntas são comuns e corretas? Everton, tem várias técnicas na nossa área de operação que tem treinamentos, reciclagens, inclusive os clientes que compram uma aplicação, a gente acaba, sim, ajudando e vendendo alguns treinamentos, né, para fazer essa análise. Eu não sei te detalhar todas as técnicas, eu vou te dizer algumas que eu sei, porque que acontecem. A gente tem as informações dos birôs, então, onde a gente perceber que não existe precisão e que aquelas informações não conferem, fica um pouco, fica fácil identificar que é um fraudador, né? Então, a primeira base é as informações de cadastro, de endereço, a gente confirma isso. Tem algumas técnicas, sim, tipo qual idade, qual o signo, então às vezes o fraudador ele não está com essa informação na cabeça, existem algumas formas sim de identificar e algumas técnicas, eu não sei te dizer todas, existe uma área gigantesca dentro da ClearSale de treinamento e como eu te falei, o nosso operador ele é treinado inclusive para perceber o tom da voz daquele cliente final, para ver se ele está mudando, para ver se ele não está mudando, para ver se ele está seguro ou não está. Então, existem várias técnicas, eu não sei aqui te dizer todas, mas elas existem e eu te falo, a mais básica é no cruzamento dessas informações. Se algo já não for confirmado e o cenário é muito estranho, o contexto não bate, vai ser reprovado. O que é importante, porque se eu reprovar uma venda do fraudador, não é um problema. O problema é se eu reprovar uma venda do bom cliente. E o bom cliente, eu consigo cruzar os dados. Eu consigo cruzar os dados dele com o birô, eu consigo cruzar os dados com outras compras que ele fez e não foram fraudes. Né? Então, a pessoa, como eu falei, de 10 CPFs, 8,5 eu conheço. Então, eu consigo entender se aquele cara compra ou não. Onde eu já tenho uma venda do passado que não gerou um estorno, isso já é uma informação muito rica para me ajudar. Então, não existe uma coisa única que vai garantir que é uma fraude, mas sim um contexto e várias informações que geram essa probabilidade e esse risco. Não existe nada isolado que garanta que vai ser um bom cliente ou não. Mas o cruzamento das informações básicas é sempre o início de tudo, tá? Só um pouquinho, tá, pessoal? Estou lendo outra pergunta. Só um pouquinho que eu estou lendo as perguntas aqui.
Pessoal, a outra pergunta aqui, do Everton também. Mudou. Se a gente achar que é fraude e a gente cancelar um pedido do bom cliente, e esse cliente ligar para a loja de vocês perguntando qual o motivo do cancelamento, qual a melhor maneira de se portar? O que dizer? Na verdade, é para dizer que foi uma confirmação cadastral, um erro cadastral, por isso que teve aquele cancelamento, né? Só lembrando que na ClearSale a gente não reprova nos produtos de gestão, não no Start, que é... Só lembrando que na ClearSale, nos produtos de gestão, não no produto Start, que informa apenas o score, no produto de gestão a gente não reprova absolutamente nada sem contatar o cliente. Então, o risco disso acontecer diminui muito, mas pode acontecer da gente tentar ligar 6 vezes para o cliente num prazo de 48 horas e esse cliente a gente não conseguir falar. Então, essa venda sim pode ser reprovada e esse cliente ligar questionando o porquê. Então, é sempre pedir desculpa, foi um erro cadastral aqui, mas a gente está refazendo a compra, entender o cenário, ver. Eu não acredito que o fraudador vai se dedicar tanto em refazer a compra, então as chances de ser um bom cliente, sim, pode ser que aumentam, mas é pedir desculpa, dizer que foi uma falha cadastral lá no cruzamento e refazer o pedido, tocar o barco para o cliente. A outra pergunta, se acaso vocês aprovam uma compra, então a fraude é constatada, o funcionário paga por isso? Qual a previsão de vocês? Ótima pergunta, Everton. A ClearSale, se vocês buscarem algumas informações sobre a empresa, vocês vão ver o cuidado que nós temos com todos os funcionários. A gente ganha os prêmios lá de melhor empresa para se trabalhar todo ano, tá? Como a gente faz a análise desse operador? A gente não vincula nada a dinheiro, tipo, quanto mais aprovar, quanto mais evitar, quanto mais reprovar, absolutamente nada em dinheiro. Porém, cada operador de risco da ClearSale tem uma análise de performance. Então, se esse operador aprovar e gerar uma fraude, a gente vai conseguir identificar a performance dele. E todo o crescimento, toda a carreira dele na ClearSale, a gente tem bolsas de faculdade, de graduação, tudo que ele pode explorar de benefícios da empresa vai estar muito atrelado ao desempenho dele. Então, não existe premiação, não existe nada vinculado a dinheiro para ele, caso ele aprove ou faça uma coisa ou outra. Mas existe, sim, um acompanhamento individual de cada operador para que a gente entenda se ele está analisando corretamente ou não os pedidos dos nossos clientes. E qualquer crescimento dentro da empresa só irá acontecer, ele só vai estar apto se ele tiver bons indicadores de performance. Tá? A pergunta do Luiz Felipe, você pode explicar novamente sobre os planos e valores, assim poderia saber qual se adequa melhor à minha empresa. Tá. Luiz, existem 2 caminhos, tá? O caminho de a gente fazer a análise e a decisão se aprova ou reprova, e existe o caminho do Start, que é um produto onde eu vou te dar a probabilidade de risco como baixo risco, médio, alto ou crítico. Tá? Então, um deles, a ClearSale toma decisão, e essa situação onde eu não reprovo nada sem ter uma análise manual. E o Start é onde tu usa toda essa base da ClearSale, onde tu usa todo esse nosso conhecimento, essa atualização que existe diariamente na nossa base, e a gente te dá a probabilidade de risco. Com essa probabilidade de risco, tu toma a decisão se tu quer aprovar ou não a tua venda. Tem, inclusive, até o diagnóstico. Por que aquele pedido é médio? Por que aquele pedido é crítico? Por que ele é baixo? Se, diante dessas informações que eu te passo, tu não te sentir seguro por aprovar e reprovar, porque, logicamente, o Start é o plano mais agressivo que eu tenho. Porque eu não faço análise do teu pedido, só te dou a informação do score, então ele acaba tendo um valor mais agressivo que os produtos de gestão, tá? Então, na linha do Start, eu vou te dar a informação e tu vai tomar a decisão. Se tu te sentir inseguro, tu vai ter a possibilidade de consultar alguns birôs. Então, a gente tem, sim, a consulta cadastral dentro do Start, que te alimenta de mais informações para que tu tome a decisão. E se mesmo assim for
um pedido importante, com valor alto, e tudo está dizendo que pode ser uma fraude, mas tu quer ainda tentar resgatar, porque pode ser que seja um bom cliente, tu pode submeter para decisão garantida. Os planos do Start têm de 50, de 100 e 200 reais. Quando tu pede consulta a birôs, que são, tipo, deu alto risco, mas eu quero tentar provar, tu pode pedir lá informações cadastrais, é cobrado 75 centavos. E quando tu submete a decisão garantida, tem um percentual de 2,5% sobre o valor do pedido. Tá? Os planos do Start é por consulta, então é de 50 até 200 reais, e tem um valor ali que é de 90 a R$1 por consulta, que vai abatendo desse pacote. Sendo que se vocês não utilizarem tudo no primeiro mês, esse pacote dura por mais 30 dias. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um pacote de 50 reais, é R$1, né, Sumério? É R$1 o valor da consulta, então eu vou abatendo dos meus 50 reais. Vamos supor que está acabando lá o meu mês, eu não usei tudo, esses 50 reais, o saldo que tem, dura por mais 30 dias. Vamos supor que eu está agora acabando o prazo de 60 dias. Submete para decisão garantida. Pelo menos tu abate desse pacotinho o valor e tem vendas mais seguras, né? Mas só para ficar à disposição, liguem lá para ClearSale. Se for cliente do Store, tem essa questão do teste, tá? Podem procurar pelo Mauro ou por mim. A ClearSale está à disposição, toda a minha equipe de vendas, para orientá-los sobre os nossos produtos e sobre todas essas variáveis do e-commerce, tá, pessoal? A última pergunta, então, em virtude do tempo, tá, pessoal? Para mais perguntas, por favor, enviem um e-mail para mim, juliana.lorenzetti@clearsale.com.br. O nosso site, ele tem também um chat, onde tem funcionários online que podem ajudar vocês, então vocês podem tirar algumas dúvidas através do chat. Tem ali o atendimento @clearsale, todas as formas de vocês... Entra lá na internet, põe ClearSale, vocês vão conseguir falar com a gente, tá? A última pergunta, então... Você não acha que, de repente, esse contato telefônico de organização de fraude já pode estar manjado? Pois é. Nohara, ele pode estar... Eu não acho que está manjado, não. Eu acho, sim, que cada vez mais a gente está tendo melhores tecnologias e, com isso, a gente diminui o que se encaminha de contato telefônico. Então, eu acho que nada isolado é suficiente, e sim o conjunto de tudo que garante o sucesso, tá? Então, cada vez mais tem tecnologias que auxiliam para a identificação do fraudador, porém, a gente percebe, se a gente for pegar, eu sei que não dá para comparar o mercado brasileiro com o mercado norte-americano, porque o e-commerce lá é 19 vezes maior que o e-commerce aqui no Brasil, tá? Mas lá nos Estados Unidos, eles têm uma conduta muito mais em cima de tecnologia e menos em cima, e eles não têm tanto em análise manual, eles não têm um pouco de tudo, né? Então tem muita empresa ainda lá que está apenas em cima de tecnologia. E a gente percebe que a média, o índice de chargeback do mercado norte-americano está em 1%, e a média de aprovação deles é inferior à da ClearSale. Então o chargeback a média da ClearSale é 0,3%, a média do mercado norte-americano é 1%. E a aprovação deles é menor. Então, eu acho que é uma técnica que ela está há bastante tempo já, mas eu não vejo outra alternativa para garantir a aprovação do bom cliente, tá? E eu acho que o caminho é sempre ter melhores tecnologias, e quando vocês têm um especialista, vai ser preocupação do especialista, da ClearSale, sempre está muito bem assessorado, com as melhores tecnologias, atualizado para combater o fraudador. A outra pergunta dela, para finalizar, então, no ano passado... Pois ano passado, de 94 CDK que levamos, 71 foram com aprovação manual da ClearSale. Nohara, a gente tem que entender o que aconteceu, tá? Eu não sei qual o produto que tu tinha conosco, então até te peço que tu faça contato. Eu quero entender, ou comigo, com qualquer pessoa, qual o produto, o que aconteceu. Hoje a ClearSale, ela é reconhecida como fornecedor que entrega os melhores indicadores, por isso que a gente é líder. Isso não quer dizer que não tenha erros a trabalhar com fraude, não existe segurança 100%, existe sim reduzi-la, e uma coisa eu te garanto, não tem nenhum fornecedor que vai te proteger melhor do que a ClearSale.
nós já perdemos para outros especialistas clientes grandes que não ficaram 6 meses e voltaram para a nossa base em virtude dos nossos indicadores. Isso não quer dizer que eu não tenha um momento onde a gente pode ter uma situação e que a gente não tenha que construir um plano de ação para retomar. A gente fica à disposição para entender e até te esclarecer o que aconteceu, daqui a pouco as informações que estão chegando, o produto que tu tem. Então, é bem importante a gente compreender para que eu possa te responder essa pergunta, tá? Mas a gente está à tua disposição. Vai estar? Tá, respondendo a pergunta do Luiz Felipe, essa palestra vai estar à disposição para vocês utilizarem, assim como todos os canais da ClearSale para conversar com vocês. Muito obrigada, doutor, de novo. Obrigada a todos vocês que participaram do webinar. Muito obrigada.